Sou Hércules Teixeira. Hoje eu vou falar sobre a economia da Nova Zelândia. Existe um mito aqui no Brasil que muitas pessoas propagam que para um país se desenvolver não precisa de indústria, não precisa de altas tecnologias, complexidades tecnológicas, simplesmente explorando o setor primário, seria as commodities, aperfeiçoando as commodities, seria o necessário. Então, indústria, não nossa manufatura, você não precisa ser um país produzir tanta manufatura assim. O exemplo disso seria Nova Zelândia, Austrália. Será que isso realmente condiz com a realidade? Se a gente for olhar a fundo a economia da Nova Zelândia, as suas particularidades, a sua produção manufatureira realmente representa isso que as pessoas falam? Muitos dizem que apenas um índice de liberdade econômica, um país está lá, você pega todos os índices, os melhores países desenvolvidos, ricos, estão lá entre os países mais livres do mundo, que é o índice de liberdade econômica. São 12 critérios, você precisa se adequar a esses 12 critérios, você vai ser rico. Não é bem assim, que se fosse, o Chile era rico, era para ser um país desenvolvido e não conseguiu. Já tem quase 50 anos que o Chile segue nessa Constituição liberal e não conseguiu enriquecer. Então você começa a perceber que as coisas são bem mais diferentes, são bem mais complexas, bem mais difíceis. Não é tão simples assim. É verdade que antes a Nova Zelândia, até 1980, dava muitos subsídios aos seus produtores rurais, produtores agrícolas, e a sua economia não conseguia andar. Então o governo começou a adotar um outro método, um outro objetivo. O que seria esse objetivo? Ele ia parar de dar subsídios e queria que a produção agrícola, o pessoal do agronegócio, inovasse, buscasse inovação tecnológica. Então ele botou pressão nessas pessoas. Só que simplesmente não foi abandonada. A Nova Zelândia é um país que tinha bons índices de educação, investe em educação. Com certeza hoje tem um dos melhores índices de educação, ciência, pesquisa. Então há todo um trajeto que a Nova Zelândia fez. Então, associando isso, o que o pessoal do agronegócio fez? Trouxe a ciência para o campo, a modernidade. Que a Nova Zelândia, se você for olhar, ela acabou beneficiando isso para a produção leiteira, que é o principal produto de exportação da Nova Zelândia. Lá você é um território controlado, então não entra tantas doenças, pragas, assim, para poder atrapalhar a produção deles. Só que tem um fator complicado, é um país bem frio, às vezes, em certas épocas do ano você não consegue produzir tanto leite assim, acaba complicando. A grama em épocas do frio, se você não tiver um tratamento adequado, pode acabar destruindo o pasto. Então todo esse trabalho precisa ser feito. Eles se organizaram, se planejaram e hoje fizeram uma nova tecnologia sobre o leite. O leite para eles, se eles fossem vender o leite in natura, da forma como nós conhecemos aqui no Brasil, não compensaria. Mas se você exportar leite para os Estados Unidos, para a China, Austrália, ia complicar muito, não ia ter renda, não ia ter retorno. Então eles precisaram fazer um processamento nesse leite, trazer ele para leite em pó, fazer outros produtos derivados do leite, agregar valor nesses produtos para poder exportar para outros países. E isso representa mais de 20% das suas exportações. Então é um fator de riqueza muito grande na Nova Zelândia. A Nova Zelândia poderia querer acreditar que ia ser um grande fabricador de televisores, fabricador de carros, fabricador de aviões, porque a sua complexidade, a sua limitação pela sua população, pela sua condição, sua localização não condiz para isso. Então o que eles tinham que pegar de melhor? Era o que eles tinham, a produção agrícola, e melhorar esses produtos para poder depois exportar. Isso deu certo, foi um sucesso tremendo na Nova Zelândia, teve ganhos. Hoje é um país desenvolvido e hoje você olha para a Nova Zelândia e vê lá o alto IDH, um país desenvolvido, bom índice de liberdade econômica. Mas acreditar que o Brasil, simplesmente tendo esses bons índices de liberdade econômica, vai ser um país desenvolvido? Eu acho que não. É o caso do Chile. Ele atende os 12 critérios lá do índice de liberdade econômica, mas não é um país desenvolvido. Pessoas lá, quando vão se aposentar no Chile, recebem salário mínimo. Então a crise lá no Chile é complicada, saúde. A população em 2020 rejeitou a Constituição liberal do Pinochet pelo plebiscito que teve lá. Então as coisas não estão boas no Chile. É hora de acordar e ver que simplesmente você olhar para um índice e acreditar que nesse índice você deve seguir aqueles 12 critérios, vai se desenvolver, não é bem assim. Você precisa fazer acontecer, planejar. Foi o que a Nova Zelândia fez. Ela simplesmente não ficou acreditando em índice, 12 critérios e parará, piriri. Não, eles fizeram acontecer.
planejaram, trouxeram a ciência, a tecnologia, a educação para dentro da economia. Porque, como Otto von Bismarck dizia, uma classe trabalhadora bem educada, bem preparada, ela rende bons frutos para a economia, para a sociedade. E a Nova Zelândia aplicou isso e deu certo. Aqui no Brasil poderíamos fazer a mesma coisa. Só que aqui no Brasil nós não prezamos pela qualidade, sim pela quantidade. Esse é o grande problema do Brasil, defeito. Quando um produtor, você fala que o produtor precisa aumentar, o que ele pensa? Vamos destruir a floresta amazônica. A única coisa que o cara sabe pensar, ele não tem um caminho de visão, enxergar o mundo, ter qualidade, atrair a ciência. Temos a Embrapa que poderia ajudar muito nesse caminho. Não, o negócio é destruir. Como diz o atual ministro lá, acho que do meio ambiente, sei lá do que é lá, aquele cara, ou novo, aquele cara, de que aproveitar a época da pandemia para passar a boiada. Isso é uma vergonha. O que ele queria dizer? Que era derrubar a floresta amazônica. Em vez de nós olharmos para a Nova Zelândia, já que os liberais gostam tanto de falar sobre a Nova Zelândia, por que nós não seguimos esse caminho? Por que precisamos destruir a floresta amazônica? Não precisa. É só fazer produção com qualidade. A Holanda faz isso. Em espaços curtos, produz muito mais do que o Brasil. Os Estados Unidos também faz isso. Qualidade na sua produção por hectare. A Austrália faz isso, a Nova Zelândia faz isso. Uma vaca de leite produz muito mais leite que uma vaca leiteira aqui no Brasil. Olha quanto ganho de produtividade, você fazer investimentos em tecnologias, agregar valor aos seus produtos depois de feitos, o quanto isso não dá rentabilidade. Poderíamos ter muito mais rentabilidade nos nossos produtos agropecuários. Poderíamos dobrar nossa capacidade de exportação em quesitos de produtos agrícolas. Passar na casa de 200 bilhões de dólares, exportamos acho que 100 e poucos bilhões de dólares, poderia dobrar isso. Além de dobrar isso, ainda também alimentar a nossa população interna. Não adianta nada nós melhorarmos, fazermos toda essa adaptação, trazer a ciência para nossos produtos agrícolas. E esses produtos agrícolas, primeira função social que você deve fazer é alimentar as pessoas do nosso próprio país, para depois, com a sobra, fazer mercado, vender. Porque muitas pessoas no Brasil mal conseguem se alimentar direito, não tem uma alimentação adequada. Nós poderíamos trazer toda essa ciência para o campo, mudar a nossa forma de enxergar o mundo, de ver como as coisas funcionam e melhorar a nossa agricultura e dobrar a nossa produção, alimentar a nossa população mais carente que precisa. Nós sabemos que existe população carente, vulnerável. E o que pegar dessa sobra, nós fazer comércio, exportar para fora e ganharmos dinheiro. Dá para fazer tudo isso, dá para fazer essas coisas. Basta querer, basta olhar para o futuro, ter um processo de gestão. O Brasil precisa fazer isso. Ter um planejamento. Não adianta nada você apostar tudo na mão da iniciativa privada e não ter um organizador central, um Estado planejando junto com a iniciativa privada, junto com a sociedade, para todos se beneficiarem desse processo econômico. Ou simplesmente também você fazer o outro extremo, que é acreditar que o Estado vai fazer tudo, vai organizar tudo, o Estado é o campeão de tudo e não vai funcionar, não vai dar certo. Também assim, você precisa meio que estabelecer pontos de equilíbrio. Nós precisamos ajudar a iniciativa privada a produzir mais, melhorar a vida, mas também precisamos ajudar a sociedade, os trabalhadores, as pessoas mais pobres, as pessoas mais fracas, que estão em condições vulneráveis. Vamos aumentar a nossa produção e tratar desse pessoal mais carente. E depois pensarmos em exportar. É preciso fazer esse critério. E não destruir a floresta amazônica para plantar boi, para capim, para ter pasto, plantar soja na floresta amazônica. A floresta amazônica nós deveremos lá preservá-la, deixar ela intacta do jeito que está. E pegar as coisas que tem lá na floresta que nós podemos falar de forma medicinal, fabricar remédios, a situação das farmacêuticas, poderíamos fazer isso. Questão dos cosméticos, beleza, poderia fazer essa indústria. Já tem 3 indústrias aqui que a gente pode fomentar só com a floresta amazônica ficando em pé. O quanto que a gente não ganharia, o quanto que a nossa complexidade tecnológica não aumentaria, condições para fazer nós temos. Precisamos ter gestão, capacidade, mudar essa forma retrógrada de pensar, de acreditar que ou Deus mercado faz tudo, ou o Estado faz tudo. Trazer esse consenso, um novo consenso de gestão, que aproveitando nossas oportunidades. Temos aí a floresta amazônica. Pegar um caso de sucesso da Nova Zelândia, da Holanda, que consegue produzir muito mais em curto espaço de tempo, de terra. Então é esse método que nós devemos adotar. Que a Nova Zelândia tem uma indústria assim muito forte,
mais forte que a indústria brasileira, se você for comparar em padrões. O PIB per capita em manufatura da Nova Zelândia é de 4.500 dólares PPP, aproximadamente. O PIB per capita da manufatura brasileira em dólares PPP é algo em torno de 1.500 dólares PPP. O que quer dizer isso? Quer dizer que a produção manufatureira da Nova Zelândia é quase 3 vezes maior do que a produção manufatureira do Brasil. Então eles já estão dando um baile de 3-1 na gente, a Nova Zelândia. Olha que situação. Então eles têm indústria é forte. O PIB manufatureiro deles é 3 vezes, o PIB per capita de manufatura é 3 vezes maior que o PIB per capita de manufatura do Brasil. E se você for olhar os dados de exportações em 2019, foi algo em torno de 40 bilhões que a Nova Zelândia exportou. Divide per capita isso, o Brasil exportou 225 bilhões. O PIB per capita de exportação da Nova Zelândia é de 8.000 dólares PPP. E o PIB per capita do Brasil é de 1.000 dólares PPP. Então dá quase 8 vezes maior do que o PIB per capita da exportação brasileira. Eles estão dando um baile de 8-1 na gente. Então isso precisa mudar. E não ficar confiando apenas em um índice, olhar para aquele índice lá, vamos seguir esses 12 critérios que as coisas vão melhorar. Não é bem assim, é preciso fazer um investimento. O Brasil tem déficit lá na questão da sua infraestrutura, sua logística, acaba complicando muito a produção de energia, sua matriz energética brasileira não ajuda muito. Então temos muitos mais fatores com que se preocupar do que apenas em atender índice de liberdade econômica. Primeiro vamos arrumar a casa, vamos construir uma matriz energética forte, vamos mudar a mentalidade das pessoas do agronegócio. É possível produzir muito mais com menos, para depois pensar em índice de liberdade econômica, nessas coisas todas. Então o que eu tinha para falar sobre a Nova Zelândia é isso. Eles têm uma indústria forte, sim, comparando para o padrão da Nova Zelândia. Quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, seguir a página lá no Facebook Hércules Teixeira Industrializa Brasil, eu agradeço. As fontes desse vídeo vai estar toda aqui na descrição do vídeo, se você quiser pesquisar, estudar mais, fique à vontade. E muito obrigado.